Vou estarei falando sobre a questão da reclamação de muitos quanto ao Bolsa Família. Mas antes vou falar daquela questão da ilha Webster, daquela ilha de Webster, sei lá, onde ficou provado ali com algumas fotos o envolvimento ali do presidente americano e outras figuras, e muitas que devem ter até figuras brasileiras envolvidas até com televisão, né, com emissoras de televisão. E isso tudo eu tô vendo muita pressão da mídia para manter ali algumas informações fora de certos contextos para que o presidente americano continue no poder, tá? E aquela ilha lá tinha que ser investigada porque ali pode existir muitos corpos, né? E às vezes eu fico imaginando até pessoas que sumiram aí no auge da fama do lutador Vitor Belfort, como a irmã dele, né? Pode ter sido vítima ali dessa ilha, a gente não sabe, né? Porque é uma pessoa que nunca mais apareceu e muita coisa pode estar escondida ali, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui de um fato que até hoje o cara deve sofrer por nessas buscas pela irmã dele. Mas falando aqui da questão do Bolsa Família, eu vejo muita gente reclamando muito. Ah, que Bolsa Família é para parasita, para preguiçoso. Cara, eu não vejo essa reclamação em relação às filhas de militares, né? As viúvas de militares, as filhas que recebem pensões muito gordas, né? Que são financiadas pelo nosso dinheiro, né? São pagas aí com o dinheiro da gente aí. É lógico que eles têm ali as suas contribuições. Eu não acho que o militar que tem uma alta patente não deveria deixar uma boa herança, mas poderia ser um seguro, né? Alguma coisa relacionada a um seguro bom para sua família, ou algumas coisas nesse sentido. Mas eu não vejo ninguém reclamando disso. Eu não vejo ninguém reclamando quanto aos gastos, né? Para aumento do membro lá dos militares, uísque, picanha, tudo isso daí, gastos militares, e também os gastos dentro da política, né? Os benefícios que os políticos têm, os benefícios que o judiciário tem. Mas quando vai beneficiar o povo com alguma coisa, eles não querem. Se faz um programa para o estudante, acha que é desperdício de dinheiro. Se faz um programa para o retorno do dinheiro que o povo já paga em inúmeros impostos, né? Que a gente paga muito imposto em todo o alimento que a gente compra, tudo que a gente compra tem muitas tarifas, muitos impostos. Mas se esse dinheiro retorna para o trabalhador, retorna para as pessoas, eles acham que não pode. Poderiam fazer um incentivo para o trabalhador, ao invés de pegar o seu FGTS e ficar na Caixa Econômica, dá o direito ao trabalhador de pegar esse investimento e investir, por exemplo, no PagSeguro, né? Transfere, porque ali ele vai ter um dinheirinho muito melhor, né, de juros ao passar dos anos. Mas ninguém fala nada quando eles pegam o nosso FGTS para usar, né, a juros baixos, um dinheiro que é nosso, que deveria estar rendendo dinheiro para a gente. Ele é feito uso, né? Ele é emprestado, né? Ninguém fala nada quando as empresas declaram falência e aí com o sistema político conseguem trazer recursos para aquela empresa ficar de pé. Quando o nosso dinheiro tem que socorrer empresas como o Correio, né? Porque algumas outras empresas tomaram o lugar das coisas boas que onde o Correio lucrava e acabou afundando uma estatal brasileira, acabou fundando os Correios, né? E se o Correio parar, inúmeras pessoas ficarão desempregadas. Então tem que o governo socorrer o Correio, porque alguém fez alguma coisa errada e a gente acaba pagando. Outra coisa é o número de pessoas aposentadas aí na justiça, que se você for visitar a casa delas, vai ver que elas continuam trabalhando, vai ver que elas não eram para estar aposentadas, porque falsificaram a aposentadoria, mas ninguém reclama. Agora, quando o dinheiro vem do Bolsa Família para o trabalhador, que vai de alguma forma ter que se alimentar com aquele dinheiro, ou pagar o seu aluguel, com salário mínimo muito ruim, uma escala 6 por 1 muito pesada, nem, todo mundo fica falando, né? Todo mundo fica reclamando. Mas se o governo pegar e restabelecer as creches em horários integral, né, as mãezinhas vão poder colocar os seus filhos de manhã e pegar só à tarde.
E lá na creche vai ser cuidado, vai tomar banho, vai receber alimento, vai estar protegido, até que aquela mãezinha possa trabalhar e depois à tardinha pegar aquela criança. Agora, se eles não fazem isso, é porque economizam rios de dinheiro que deveriam ser gastos ali, né? Porque para você manter uma instituição como uma escola ali com professores, né? Todo aquele corpo docente, diretoria, merendeira, para poder cuidar das crianças nesse período integral, ou seja, vai ter 2 turnos na escola, ou vai ter um turno a mais. O que aconteceria? As mãezinhas poderiam trabalhar e não precisariam depender do Bolsa Família. Mas eles não investem nisso, né? E ainda tem gente que rouba a merenda escolar, tem político que rouba a merenda escolar, ou superfatura, e também ninguém fala nada. Esses dias teve uma licitação para compra de couve, molho de couve. Sabe quanto é que estava saindo um molhozinho de couve? R$ 20. Mas não era ilegal, por quê? Porque nas licitações eles falam que a empresa era a única que estava apta, né? A gente sabe que isso é mentira, né? A única que estava apta para poder fornecer aquele alimento para a escola, porque quando você vai na licitação a empresa tem que estar apta. Mas R$ 25, 20 ou R$ 25, molho de couve, é achar que a gente é muito besta mesmo. É achar que a gente é muito besta. E aí eles roubam na mão grande o nosso país e você só está preocupado com os R$ 600 que o trabalhador que pagou imposto a sua vida toda vai estar recebendo. O dinheiro injetado na economia não é dinheiro jogado fora, gente. As pessoas pegam esse dinheiro, elas podem comprar o que for, elas vão aquecer o mercado aqui dentro. Ah, mas ela comprou o iPhone, tá errado? Ninguém tá falando que tá certo. Mas, de qualquer forma, o cara que vendeu o iPhone lá não vai estar se beneficiando, não vai estar gerando emprego. Não que esteja certo, está erradíssimo. Mas não tem como você ter o controle de quem vai gastar com droga, com cigarro, com prostituição. Não tem como você ter o controle disso. Agora, o que tem que se estabelecer é os critérios para esse Bolsa Família. Quem realmente ele foi colocado para dar os recursos para gente que realmente não tem as condições. O que está acontecendo no Brasil é que tem gente que recebe tendo as condições e tem gente que não tem condições e não está recebendo. Ou que foi suspenso e não conseguiu correr atrás, porque simplesmente suspende e a pessoa não consegue mais restabelecer. E ali, aquela pessoa que de fato precisava não está recebendo, né? Então, a reclamação maior é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas não querem mais a escala 6x1, mas os empresários querem essa escala, por quê? Porque se você tiver que pagar um trabalhador para trabalhar nos finais de semana, você vai ter um gasto maior. Aí fica aquela palhaçada. Ah, não, o mercado vai fechar final de semana. Que feche! Ninguém vai morrer se o mercado não abrir sábado e domingo. É muito bom, tá? Sábado e domingo o mercado aberto é muito bom. Mas se não tiver também, a gente compra dia de semana. Isso não vai alterar muita coisa para nós, né? Então, as pessoas, que se o patrão quiser, paga funcionários, paga um extra ao funcionário ou pagam outros funcionários, vai gerar emprego, né? Paga intermitentes para trabalhar e para poder continuar ali o trabalho sábado e domingo. O que não pode é o trabalhador sobrecarregado, muitas vezes doente, sem cuidar da saúde, sem conseguir ver o crescimento dos filhos, pessoas que só morreram trabalhando, praticamente não viveram, só sustentaram os filhos com roupa, escola, mas e o carinho? Essas pessoas que trabalham, elas tinham que participar, elas tinham que ter o carinho dos filhos, a atenção, estar presente, vendo, protegendo, né? Que você sabe, a maioria dos casos de abuso sexual é na própria família. Aí imagina, o inimigo está dentro da tua casa e você não tem como proteger os seus filhos. Então, a escala 6x1 até nisso atrapalha. Você tem a questão de você não poder confiar em qualquer pessoa para levar seus filhos na escola, porque você está no trabalho e você não sabe o que está acontecendo, né? É uma criança sendo conduzida por alguém maior, com inteligência, né? Então, é uma fase em que realmente as mães precisam estar perto dos seus filhos, os pais precisam estar protegendo. Se o pai e a mãe trabalhando não conseguem cuidar da própria saúde, como é que vai cuidar da saúde dos filhos?
né? Porque para você levar seu filho no médico, o atestado não cobre o teu dia. Cobre só se você estiver doente, né? Então, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. E nos dias de hoje, com essas entregas de iFood, com mototáxi, moto-Uber e uma série de trabalhos informais, está fazendo com que o mercado de trabalho seja desinteressante. Trabalhar 6 por um, oferecendo um salário medíocre, não é conveniente para as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa vai procurar escalas mais acessíveis, a 12 por 36, a pessoa trabalhar um e folga um, naquele dia ela pode realmente ganhar um dinheirinho a mais ou fazer um extra, ela vai determinar sobre a sua vida. A escala 5 por 2 seria ideal, trabalha de segunda a sexta, folga esse sábado e domingo. O patrão poderia trocar esse sábado por um dia da semana e a pessoa folgava no domingo e um dia da semana seria ideal, porque naquele dia da semana a pessoa tem como ir num médico, ir num dentista, né? Marcar sempre um dentista, marcar sempre um médico, porque há muitas coisas que um trabalhador nessa escala não consegue fazer. Aí fica com os dentes estragados, fica com problema de saúde, o número de pessoas infartando, com pessoas com problema cardíaco, tendo mal súbito por questões que a gente desconhece, não está por conta, né? Muita gente com pressão alta, muita gente com depressão, muita gente com crise de ansiedade, muita gente com inúmeros problemas. Mas quem não é 6 por um, quem não ganha salário mínimo, não entende essas coisas. Não vai entender, ela não sente na pele. Eu quero ver ela sendo isso e questionar o Bolsa Família e questionar o fim da escala 6 por um. Porque é muito fácil. Ah, mas eu trabalho, eu ganho, eu trabalho tantas horas, mas você ganha quanto, meu filho? A empresa é sua. Você sai a hora que você quiser, você vai lá e toma um café, você almoça onde você quiser, você pega o teu carro com ar-condicionado, você vai para onde você quiser, né? Não estou dizendo que é inveja nossa, não, mas você é chefe. Empregado é totalmente diferente. Empregado tem que fazer aquilo dentro do trabalho, é uma coleirinha que você tem, que você só pode esticar até um certo limite e depois você tem que voltar. No momento em que o trabalhador está no trabalho, e ainda ele divide o dinheiro da passagem com a empresa, que ele ainda paga uma porcentagem da passagem, né? No momento que ele está ali empenhado no trabalho, ele não pode fazer o que ele quer. Muitas vezes ele não consegue nem ir no banheiro a hora que ele quer, nem beber uma água a hora que ele quer. Ele não tem um ambiente bom para ele almoçar ou para descansar, tem que deitar no chão, o ambiente calor, não tem um ventilador adequado. Então, tipo assim, as empresas precisam pensar em alguma forma de fazer com que o trabalhador tenha alguns escapes, alguns motivos para ficar na empresa, né? Porque o que mais tem é a empresa que não te dá nada e te cobra muito. Então, as pessoas aceitam porque elas vivem de aluguel. O dia que essas pessoas comprarem casa, elas não vão querer mais saber de trabalho assim. Infelizmente, não há um plano de moradia para as pessoas, porque se houvesse um plano de moradia, né, a pessoa trabalhadora, sem logo de cara já inscrita num programa do Minha Casa Minha Vida, e ela poder ajudar com recursos ali, pequenos recursos, para ela comprar a casinha dela, né? Seria muito melhor, porque essa pessoa não morando de aluguel, ela não aceitaria qualquer coisa. Mas quando ela mora de aluguel, ou quando ela fez inúmeras dívidas, pegou empréstimo, ou comprou apartamento financiado, ou casa, ela fica obrigada a ficar naquele trabalho. Por isso que tem tanta gente presa no trabalho, porque ela não consegue sair do endividamento. Então, se ela sair daquele trabalho, a burocracia que ela vai ter, as coisas vai atrapalhar. E se você não pagar aluguel, você é despejado. O problema no Brasil é esse, as pessoas não ter casa. Muita gente tem casa em área de risco por conta disso, porque é o único lugar que às vezes a pessoa conseguiu comprar a casa. Nós já temos essa preocupação de pessoas que moram em área de risco, que no momento de chuva ainda estão vivendo pela mão de Deus ali, pela fé, porque não existe um plano do governo para poder fazer encostas, para poder fazer proteções nesses lugares. E aí, o que a gente vê é o que sempre acontece e sempre irá acontecer, infelizmente. Grandes tragédias, onde você conquistou um montão de coisa, mas você vai perder o seu filho, a sua família, você não sabe quando. Mas às vezes é só questão de tempo, porque você mora num lugar que possivelmente vai em algum momento acontecer um deslizamento.
Ou não. Às vezes fica 20, 30 anos e não acontece o deslizamento, né? E é graças a Deus por isso. Mas a gente não pode colocar tudo aquilo que a gente ama na insegurança, na incerteza, né? Porque já temos inúmeras outras incertezas. Dependendo do bairro, você mora num lugar e você fala, vou mudar para aquele lugar magnífico, Zona Sul. Lá acontece uma fatalidade, você perde alguém da tua família que você ama, e você fica pensando, caramba, tudo porque eu vim morar nesse lugar, né? Se eu tivesse lá onde eu estava, não tinha acontecido isso. A vida, nada é certo, é tudo muito imprevisível, tudo muito imprevisível, você não sabe de nada, né? Mas no que diz respeito ao que você pode fazer quanto à proteção da sua família, você tem que fazer. Se eu moro num lugar em constante tiroteio, eu não posso ficar naquele lugar só porque não pago água e luz. Eu tenho que ir para um lugar seguro. Ou eu tenho que ir para um lugar onde eu tenho paz. Às vezes você mora num lugar maravilhoso, mas seus vizinhos não são gente boa. Você não tem paz, você tem gente que tá querendo arrumar problema. Então, tipo assim, cara, como é que eu vou viver numa situação dessa? E tem gente que vive num lugar muito bom e vai para um lugar péssimo, né? Vai para um lugar péssimo porque cresceu o olho num negócio, porque achou que ia ser, né, próspero lá, largou um lugar que já estava feliz para ir para um lugar completamente ruim. E toda a sua decisão estraga toda a vida da sua família. Às vezes teus filhos estavam numa escola boa. Então a falta de contentamento do ser humano também, essa inquietude que as pessoas têm, que tem que ter sempre as coisas melhores, né? Eu fico só observando, né? Eu fico observando muito isso, porque as pessoas são mal, elas são mal desenroladas na vida, são mal resolvidas. A pessoa consegue ser enganada. O brasileiro é o povo mais enganado que eu já vi na face da terra. Você chega no supermercado, você chega no supermercado não, você chega no shopping center, tem as barraquinhas de doce ali, que tu vai lá bonitinho, aí tu compra lá 3 pés de moleque, R$ 50. É o povo mais tapeado que eu já vi. Olha que barraquinha linda de fine, a criança olha assim, o olho chega a brilha. Aí tu vai e pega 2, 3, R$ 100. Um negócio que podia ter comprado na loja americana, sabe? Então, o brasileiro é muito impulsivo, ele compra muitas coisas no impulso, né? E aí, por outro lado, os lojistas, as pessoas que trabalham nas lojas, sobrecarregadas, têm que bater meta. Aí o chefe vai aumentando cada dia a meta. Daqui a pouco o cara tá comprando o baú da felicidade, só de meta que ele tem que bater para se ele quiser ganhar um pouquinho mais do que o salário mínimo. Até o ponto de que tem lugares que nunca deixa você bater a meta. Você vai tentar bater a meta e eles fazem o cálculo errado para você nunca bater, porque agora o chefe já também não quer dar o dinheiro pro trabalhador. É uma sacanagem isso aqui, mano. Infelizmente é um país assim. Aí você vai comprar uma motinha elétrica, né? Uma motinha que não dá para andar na chuva, né? Que tem muitas vezes você não sabe da onde veio aquela motinha, você não sabe aonde tem uma autorizada daquilo. Quem vai consertar essa porcaria se der ruim? Você só sabe que tu vai andar sem pagar gasolina. Pronto, é só isso que o brasileiro quer saber. Quer enfiar essa porcaria na tomada, carregar. Tá, compra a motinha, R$ 10.000, R$ 9.000. Beleza, R$ 9.000 é dinheiro pra caceta. Pra você ganhar R$ 9.000, tu tem que trabalhar aí 8, 9 meses, por aí. Né? Uma indenização aí de 8 anos de trabalho é R$ 30.000, pra tu ter ideia, 30, R$ 40.000, dependendo do que você trabalha. Mas geralmente cara vai lá e não é prestação. Aí a prestação ela sai a 15, 20 mil. Nossa, dava pra comprar um bom carro, mas a pessoa compra aquela motinha. Primeira chuva, só corroendo. Segunda chuva, depois de um ano, aquilo tá encostado. Você não sabe quem conserta. E se for trocar a bateria que viciou, ela custa de 9 mil a moto, ela custa 2.500 a bateria blindada de lítio. Então, o brasileiro compra porcaria demais importado a preços. Cara, é só você ver os guarda-roupa que a gente compra. É poeira de madeira com cola, prensado aquilo ali. Que o cara faz um móvel muito lindo, né? Dá 3 meses de uso, a gaveta já não fecha, né? A gaveta já quebrou a parte de baixo. O cupim não come essa porcaria, pra ter ideia de tão ruim que o troço é, né? Aí começa a soltar os parafusos do bagulho, né? O puxador.
né? A única coisa que fica bonito ainda que sobra é o espelho, né? O espelho, que só vai servir mesmo pra tu. Que vai ser a única coisa que vai sobrar do teu guarda-roupa. E aí, quando você pagou ali 2 anos pagando aquela porcaria. O brasileiro compra muita besteira, muita coisa e gasta-se muito com porcaria, infelizmente. Com coisas que não tem, que são descartáveis, né? Que são descartáveis. Ventilador. Nossa, o ventilador tá baratinho, baratinho, tá? O rolamento do ventilador não é de cobre, ele é de alumínio, mas a pessoa não sabe. Ar-condicionado. Pô, tá baratinho isso aqui. Que marca é essa daqui? Chinfurínpula, a marca alemã lá do Chaves. A porcaria do ventilador, do ar-condicionado, pô, gela bem, legal. Com 1 ano o bagulho já não tá mais funcionando. Tu ainda nem pagou a prestação, o troço já tá ruim. Aí quando tu vai ver atrás, tu, não, pô, estragou, vou vender os cobre. Não, é tudo alumínio ali, não tem cobre. É uma. Televisões. Eu tenho uma televisão da TCE aqui que ela demora 1 ano para ligar. Se eu quiser ver o Fantástico, se eu quiser ver o Fantástico, eu tenho que ligar a televisão uma semana antes para mim poder ver o Fantástico. Senão, quando eu acendo a televisão, eu já tô vendo já o Serginho Grosman no Altas Horas, porque é o tempo que a televisão demora para ligar. Então tem uma série de porcaria que a gente vai comprando que não serve para nada. Tipo assim, tu vai se irritando com as coisas. As coisas não têm não durabilidade. Não tem durabilidade. Fora os alimentos que não tem mais gosto, né? Tu compra um wafer, né? Que era um antigo Mirabel. Rapaz, quando eu comi o Mirabel antigamente, dava até aquela dorzinha na boca, assim, né? De tão bom que era. O cheiro, era cheiro, sabor, uma coisa legal. Hoje em dia tu come, lá a impressão que tá comendo folha seca com madeira. Não tem gosto. O troço é açúcar puro. Parece que tu pegou uma folha seca assim do chão e botou açúcar e tá comendo aquilo. Não tem sabor, né? Eu lembro que a geleia de mocotó antigamente da Embasa era a melhor que tinha, né? Aí a fábrica foi fechada porque descobriram lá que tinha coisas insalubres, né, na fábrica e tal, mas era tão bom, era melhor morrer feliz, né? Mas a gente não sabe se foi isso mesmo. Porque se você visitar as fábricas hoje, né, é complicado. Esses dias achei um pedaço de ferro nessas farofas. A farofa era muito gostosa. Eu não como mais. Eu vou ter um pedaço de ferro na farofa, não sei de onde veio aquilo. Mas para mim, eles estão fazendo esse troço no chão, né? Deve ter casca de barata, deve ter um monte de coisa ali.